Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida, da água da vida. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente lhe agradecer por este momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em tua casa. Te agradecer porque a tua presença, ela é real neste lugar. Porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. E nós, como igreja, necessitamos, Senhor, não somente da tua presença, mas nós necessitamos, Deus, do teu agir e do teu manifestar sobre nós e através de nós. E em nome de Jesus nós queremos invocar, Senhor, a presença do teu Espírito, que ele se mova sobre este lugar, sobre cada coração, Deus, trazendo, Deus, o quebrantamento, trazendo, Senhor, o renovo, o avivamento, trazendo, Pai, a mudança que nós necessitamos, que nós sabemos que só pode vir de ti, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, transforma vidas, muda histórias, Deus. Em nome de Jesus, levanta aquele que está abatido, aquele que está prostrado, aquele que está caído, Pai. Toma-nos, Senhor, pela mão e nos mantém de pé, porque tu és o nosso escudo, o nosso sustento. Tu és, Senhor, o nosso Senhor. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Salvador. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Pai. Que não seja, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que não seja, Senhor, a minha palavra, mas a palavra do Senhor. Mas em nome de Jesus eu lhe peço, manifesta o teu poder sobre este lugar. Manifesta o teu poder sobre cada vida aqui presente. Em nome de Jesus, Senhor, desmonta todas as muralhas. Em nome de Jesus, que toda interferência maligna ela caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Mas que todos os ouvidos estejam atentos, Senhor, à palavra que sair da boca do Senhor, porque a tua palavra, ela é vida. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor por todas as coisas. Amém, Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é vivendo de vitória em vitória. Vivendo de vitória e em vitória. Aqui nós vemos um texto onde a palavra do Senhor, ela fala sobre aquilo que já está preparado. A palavra, ela fala sobre um novo céu e uma nova terra. Ela fala sobre um tabernáculo onde a comunhão do homem com Deus será literal. Aqui ele fala sobre saciar a sede dos sedentos. Aqui ele está dizendo que tudo aquilo que nós sonhamos através da vida de Jesus já está pronto.
garante que a glória eterna, ela já está preparada. Agora a pergunta é: nós estamos preparados? Jesus, ele diz que ele vai entregar tudo isso para os vencedores. Para os vencedores. Então existe um papel a ser cumprido da minha parte e da sua, que é persistir, é perseverar, é alcançar realmente aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, porque já está pronto. Já está pronto. Muitas vezes nós estamos buscando vitória na nossa vida espiritual. É como se Deus ele precisasse fazer alguma coisa para que essa vitória chegasse na minha vida e na sua. Não. Quem precisa fazer sou eu e você, porque a nossa vitória espiritual, ela já está preparada, ela já está com o Senhor. Muitas vezes nós estamos buscando a nossa vitória no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. E o que parece é que o Senhor, ele precisa mover os céus ao nosso favor. Não, nós precisamos nos mover em relação ao céu, para que a promessa, para aquilo que está preparado realmente seja derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Essa busca é minha e sua. Nós buscamos a nossa vitória financeira. Nós não medimos esforços. E muitas vezes nós estamos pedindo para que o Senhor abra a porta para nós. Ei, eu quero dizer para você que a porta ela está aberta. Quem precisa passar pela porta sou eu e você. A bênção ela está preparada. Muitas vezes nós estamos buscando vitória na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. E eu quero dizer para você que tudo isso já está preparado. Quem precisa buscar isso sou eu e você. Preste atenção. O Senhor, ele garante que aquilo que é bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele não vai criar, ele já criou. Preste atenção, de tudo isso que nós estamos usufruindo hoje, quando ele diz eu sou o alfa, eu sou o início, eu sou o princípio. Quando você pega a palavra de Deus, o livro que é o início de todas as coisas, que é Gênesis, o que a palavra de Deus diz? Nos capítulos primeiros, que Deus ele cria o céu e a terra, e ele cria o céu e a terra através da palavra. Ei, o céu e a terra que foi criado há mais de 2000 anos atrás, nós estamos usufruindo. Aquilo que iniciou através do Senhor, nós estamos usufruindo. O sol que nos aquece foi criado por Ele. A lua, as estrelas para abrilhantar o céu foi criado por Ele. Esse corpo que nós estamos utilizando foi criado por Ele. Esse ar que nós estamos respirando foi direcionado e liberado por Ele, porque é Ele que sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Para quê? Para adorar, para exaltar, para reconhecer como o Senhor da nossa vida. Ele é o início de tudo. Pastor, eu quero uma mudança na minha vida. Jesus. Pastor, eu quero uma mudança no meu relacionamento conjugal. Jesus, eu quero uma mudança, pastor, na minha vida, Senhor, financeira. Jesus, eu quero ter uma vida próspera, abençoada, de vitória. Jesus, Ele é o início de tudo. Ele é o início da mudança, Ele é o início da transformação, Ele é o início da vitória que eu e você precisamos, independente da área que seja. Qual área da sua vida que você está tendo vitória? Todas? Algumas? Qual delas você está tendo derrota? Onde você está sendo derrotado? Aonde o inimigo tem prendido você? Se Jesus é o início de tudo, aonde Jesus está na sua vida? Ele está no seu casamento?
Ele está na sua vida espiritual? Ele está na sua vida emocional? Ele está na sua vida financeira? Porque a miséria, ela sai da vida do ser humano a partir do momento que Jesus inicia um relacionamento com o homem e com a mulher. A miséria, ela tem que sair, a necessidade tem que cair por terra, a enfermidade sai, a discórdia, o divórcio, o suicídio, tudo sai. Tudo sai. As coisas, elas têm que mudar, elas são obrigadas a mudar a partir do momento que Jesus entra em cena. Se Jesus entrar em cena na minha vida e na sua vida, nada que era como antes permanece como antes. Tudo se torna novo. É tudo. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou andando com Jesus, isso é o início da transformação, da mudança. Se algo não está mudando, nós não estamos andando com Ele. É impossível andar com o Senhor e as coisas não mudarem. É impossível. Porque quando eu falo em andar com o Senhor, eu estou dizendo que Ele governa a minha vida. Quando eu estou dizendo que eu estou andando com o Senhor, Ele é o Senhor das minhas decisões. Então as coisas, elas precisam mudar. Elas precisam transformar. Porque Ele começou transformando o céu, transformou a terra, que era sem forma e vazia. Ele começou a colocar cores, alegria, prazeres. Então o crente, ele precisa ser uma pessoa alegre, feliz. O coração meu e seu, ele tem que estar sempre em gratidão, louvando e agradecendo a Deus. Agora, se eu não estou vivendo isso, o que está faltando, pastor? Jesus. João 1, do 1 ao 3 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo começa nele. Quer mudança, você tem que buscar Ele. Quer transformação? Ele. Vida nova? Ele. Eu quero ser usado, pastor? Ele. Porque não adianta você querer ler a Bíblia sem Ele. Porque quem traz a revelação da palavra é Ele. Quem traz o entendimento da palavra é Ele. Quem vai colocar as palavras na sua boca é Ele, porque a palavra é dEle, a igreja é dEle, a vida dEle. Quando nós pensamos em fazer as coisas por nós mesmos, quando nós queremos levar o nosso casamento do nosso jeito, quando nós queremos levar as nossas finanças da forma que nós entendemos que é certo, quando nós tentamos levar a nossa vida física, a nossa saúde do jeito que nós entendemos que é benéfico, nós estamos fadados ao fracasso. Quando nós planejamos algo e o Senhor não é inserido nos projetos e nossos planos, esquece. Esquece. Isso aí nunca vai ser o começo de uma mudança, de um crescimento, pelo contrário. São fins de sonhos, de projetos frustrados, não realizados. Olha o que a palavra de Deus diz em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Imagina um culto desse sem o louvor, e a palavra de Deus diz que Deus ele habita em meio aos louvores. Imagina um culto desse sem a palavra, porque a palavra é Ele. Agora imagina um culto desse sem a presença. Está todo mundo dormindo. Está todo mundo pensando em qualquer coisa menos na glória. Está todo mundo pensando em qualquer coisa menos em mudança, em crescimento. Porque a esperança está com Ele. A esperança está com Ele. Quem tem a palavra para mim e para você hoje e amanhã é Ele.
Hoje nós estamos vivendo o nosso presente, mas o meu futuro e o seu já está preparado. Se é com Ele, é um futuro de glória, de vitória, e sim, nós vamos viver de vitória em vitória. Mas sem Ele, esquece. Esquece. Preste atenção, nós temos aí o Antigo Testamento que começa com a palavra. A palavra, ela cria tudo. Sim ou não? Só que aí você pega o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, de Malaquias para Mateus, nós temos um intervalo de 400 anos de silêncio. Ei, 400 anos sem palavra. O que seria de mim, de você, sem a palavra? O que seria? Porque a palavra diz que ela é a lâmpada, ela é a luz, ela é a vida, ela é o próprio Jesus. Ei, você prega a palavra ela entra no coração, ela germina, ela cresce e muda aquela vida, aquela história. E o nome do Senhor, ele é glorificado. Por quê? Porque é dele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Quando Jesus ele entrou na minha vida, foi o início da mudança, da transformação. Quando Jesus ele entrou na minha vida, ele iniciou um processo de libertação. Ele começou a me libertar do cigarro. Ele me libertou do vício, do baralho, que eu era viciado no baralho. Ele me libertou dos pecados, das práticas pecaminosas que eu tinha. Ele restaurou o meu casamento, porque o meu casamento, na verdade, eu não poderia dizer que era um relacionamento, porque eu e a Deise, a gente já tinha separado a terceira vez, tentando ficar junto no nosso entendimento, da nossa força. Mas quando Jesus entrou, ele disse: agora não é do seu jeito, não é do jeito dela, é do meu jeito, não é conforme a sua palavra, nem a palavra dela, é conforme a minha palavra, não é a sua vontade, mas é a minha. E por que precisa ser a vontade dele? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ei, um casamento fadado ao fracasso porque Jesus não estava presente. Aí ele restaura o nosso casamento. E ele começa a usar a minha vida, a vida da minha esposa, para restaurar outros casamentos. Deus, ele me liberta do cigarro. Eu já orei para algumas pessoas que estavam presas no cigarro, daí minha esposa, e elas foram libertas. Por quê? Porque aquele que ele cura, ele usa para curar. Aquele que ele liberta, ele usa também para ser liberto. Porque você muitas vezes está buscando vitória para a sua vida, mas Deus vai usar a sua vida para levar vitória para o outro. Mas Jesus precisa estar inserido. Jesus, ele precisa estar na minha vida e na sua vida, porque ele é o início de tudo. Ele é o alfa. Ele é o início, é ele que tem que estar na minha vida e na sua vida. Aleluia. A nossa vida, a nossa história, ela foi mudada, ela foi transformada a partir do momento que Jesus entrou em nós. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus, ele começou a mudar a minha história. E ele colocou algo na minha vida, que é o que nós lemos. Sede. Quem tem sede busca saciar a sede. E essa sede é só ele pode saciar. Ele é o único que tem essa água viva, que a partir do momento que você bebe, você não precisa de outra, você está saciado, você está cheio. E
E sabe o que o meu Espírito Santo ministrou no meu coração? Eu preciso ter sede. O salmista ele fala: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ter sede de Deus é querer ser, é querer estar, é querer buscar e encontrar aquele que é digno. Mas muitas vezes nós temos sede de crescimento na empresa, mas não temos sede de encontrar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de ter experiências com o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa vida ela está sendo governada por situações e não pelo Senhor, que muda as situações. Por que eu preciso vencer no meu casamento? Por que eu preciso ter vitória na minha vida financeira? Por que eu preciso ter vitória na minha vida espiritual e emocional? Porque se eu não tenho vitória em todas essas áreas que eu mencionei para você, sabe o que acontece? Tudo isso aí mina a minha força, traz desânimo, esfria a minha fé. E se eu não vigiar e não buscar o Senhor, eu desvio. Eu estou fora do caminho, eu não entro no tabernáculo, eu não estou na Nova Jerusalém, eu não vou ver o novo céu e a nova terra, eu não vou viver de vitória em vitória. Não vou. Então você quer mudança para a sua vida, pensa nisso. Jesus é o alfa, Jesus é o início de tudo que nós precisamos. Mas além disso, ele diz que eu sou o ômega. O ômega é o fim. Eu pensei que era o fim de tudo, mas é o fim da dor. Ele é o fim do divórcio. Ele é o fim das necessidades físicas, financeiras. Ele é o fim dos vícios, das prisões. Ele é o fim das trevas. Jesus é o início de um novo caminho. E o fim que determina o seu destino e o meu destino. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: eu preciso ter sede. Eu bebo água a todo momento. Eu bebo muita água. Só que essa água aqui, ela não sacia a minha sede por completo. Que eu bebo agora, acabar o culto eu vou beber mais, e quando eu chegar em casa eu vou beber mais. Eu entendo que a sede que eu tenho que ter com Deus é assim: é de manhã, é à tarde, é à noite, é ao levantar, é ao trabalhar, é eu ir pescar, é aonde eu estiver. Eu preciso ter sede, eu preciso ter sede, eu preciso ter sede. Porque se eu tenho sede, Ele me enche, Ele me satisfaz, Ele mata a minha sede. Só que o próprio Jesus, Ele diz para mim e para você, para a igreja do Senhor, que nós precisamos ser luz. E eu comecei a orar sobre isso. Eu preciso ser luz porque antes eu estava nas trevas. E eu conheci Jesus e Ele me trouxe para a luz, mas eu preciso continuar sendo luz. Porque se eu sou luz, eu estou sendo abençoado. E se eu sou luz, eu vou ser bênção sobre a vida do meu próximo. Eu vou poder chegar nesse que anda nas trevas e dizer: existe uma esperança para você, existe um novo caminho, existe uma porta aberta, existe um Deus que te ama e está esperando por você. Eu preciso ser luz. A luz não julga, a luz não aponta, a luz ela não calunia, a luz faz o contrário.
A luz, ela tem o poder de tirar as trevas do lugar. E isso é eu e você. Só que Jesus, ele não para por aí. Além de luz, ele diz que eu preciso ser sal da terra. E eu orando, o sal, ele tem o poder de dar sabor. Sim ou não? Mas o sal também, ele traz proteção. Vocês sabiam? Dependendo do alimento, você regar sal sobre ele, ele não estraga. Então nós temos que ser as pessoas que não estragam os outros. Nós temos que ser pessoas que melhoram os outros. Nós temos que ser pessoas que traz alegria ao coração do outro, que a gente traz paz e esperança para o outro. Só que o Espírito Santo ainda ministrou mais. O sal, quando você coloca na boca, filho, só o sal, o que é que você sente? Na hora a gente sente sede. Nós temos que ser o sal da terra, que quando as pessoas chegam perto de nós, elas ficam sedentas para conhecer o Deus que nós servimos, o Senhor da nossa vida, o Deus que começou a mudar a nossa história. Eu preciso ter sede, mas eu preciso gerar sede. Eu preciso ser luz, mas eu preciso levar a luz. Eu preciso ser uma pessoa que tem sabor, tem alegria, que tem proteção do Senhor, mas eu preciso ser a pessoa que é o sal da terra, que leva essa proteção e que desperta essa sede na vida do outro, para conhecer aquele que tem o poder de mudar histórias, de mudar vidas. Uma pessoa que, não sei se você sabe, eu vou repetir para você não esquecer. Porque se Deus ele fez na minha vida, na sua vida pode ser dobrado. Porque quando Eliseu andou com Elias, Elias perguntou para Eliseu: o que você vai querer? Eliseu não falou assim: eu quero, Elias, uma porção, não. Eu quero a porção dobrada. Tem pessoas que acham assim, que Eliseu ele foi arrogante. Por quê? Que ele queria ser mais usado que Elias? Ele queria receber o dobro de Elias? Não! Eliseu, ele tinha visto realmente sobre o Deus que Elias servia. E o Deus que nós servimos, ele pode me dar e dar a você muito mais do que aquilo que você pensa, do que você pede ou do que você necessita. Ele tem o poder de acrescentar muito mais na minha vida e na sua vida. Ele pode nos surpreender em nome de Jesus. Então eu preciso pensar grande. Eu preciso pensar grande, porque o meu Deus ele é grande. Ei, eu quero ser ousado, quero ser ousado, mas eu quero, Senhor, que através da minha vida o teu nome seja glorificado. Porque se não é Ele, eu não estou aqui no altar. Se não é Ele, você não está aqui na casa dele. Você entende isso? Você está aqui porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele tem um propósito na minha vida. Ei, e esse propósito da minha vida e da sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: nunca jamais será de derrota, é de vitória, é de glória em glória. Glória a Deus. Agora, o que eu preciso entender? Que eu preciso estar crescendo na presença do Senhor. Se Jesus ele está na minha vida, hoje eu estou bem, mas amanhã eu preciso estar melhor. E depois mais ainda. Às vezes eu brinco com o pastor Domingo, ele fala bem assim: bom e bonito. Eu falei: não, bom e bonito não, pastor. Bonito eu estava ontem, hoje estou lindo. E amanhã esplêndido. E depois eu vou arrumar um adjetivo. Calma, não se apresse, o dia de amanhã não pertence a nós. Mas é assim que a gente precisa pensar.
Pastor, hoje está ruim, tudo bem, mas e amanhã vai melhorar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o próprio Jesus disse que toda lágrima ela vai ser enxugada. Está chorando? Continua. Mas chore nos pés do Senhor. Quer se humilhar, se humilhe na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele tem o poder de te exaltar, de te levantar, de manter você de pé. Se você se humilha na presença do homem, é perigoso ele ainda colocar o pé na sua cabeça. Ei, as princesas, elas se humilham perante o rei Jesus. Os príncipes se humilham na presença do rei Jesus. Precisamos crescer. A cada dia eu preciso estar melhor. Ainda que a realidade não seja. Mas eu não sou movido pelo aquilo que eu vejo. Eu e você, nós somos movidos por aquilo que nós cremos. E nós cremos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E o Senhor, ele tem o poder de mudar a nossa história num estalar de dedos. Você pode dormir hoje com a enfermidade que foi diagnosticada pelo médico. E amanhã você levantar curada. Amanhã você levantar curado. Hoje muitas vezes você pode deitar endividado, mas amanhã você levanta com as suas dívidas pagas. Porque o Senhor ele honra, o Senhor ele honra e o Senhor ele honra. Ele honra. Eu estava aqui meditando nesse texto e o Senhor ele me trouxe algo tão tremendo. Eu estava lembrando da forma que Jesus ele nasceu. Porque preste atenção, de Gênesis Apocalipse começa pela palavra e termina sem a palavra. Os 400 anos. Aí você pega o livro de Mateus, fala sobre um profeta que Deus levanta chamado João Batista. E João Batista fala sobre quem? Sobre aquele que há de vir. Que eu não sou digno de atar suas sandálias, chamado Jesus. E Jesus ele vem como? Um bebê. Jesus ele vem um menino que é posto numa manjedoura, porque não tinha uma cama, um quarto preparado para ele. E a gente fica pensando muitas vezes como que o Filho de Deus é colocado numa manjedoura, não preparou um berço, não preparou uma cama confortável, não, porque o Rei dos Reis, ele não se acomoda em cama, nem em manjedoura, o lugar dele é no trono, o trono dele é eterno e o lugar é só dele. Mas esse menino, ele cresce em estatura, cresce em sabedoria e ele se torna um homem. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu sou um menino na fé, mas eu preciso crescer em estatura. Eu preciso crescer em conhecimento e eu preciso me tornar um homem. Jesus ele se torna um homem. Ele prega o evangelho. Ele cura os enfermos. Ele faz milagres. Ele é preso. Ele é crucificado. E ele é morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos. Da mesma forma que ele foi morto. E ele disse: não toque em mim, porque eu ainda não fui glorificado. Ele é o assunto dos céus. E o nosso pensamento muitas vezes é que teve aqueles que viram um menino. Os reis viram um menino. E eu fiquei imaginando Jesus, menino, criancinha, bochechudinho, fofinho, sensível, frágil. Só que João, ele não vê o menino.
João, ele não vê o homem que foi crucificado. Porque o Novo Testamento começa com um menino, que foi o início da graça. Mas o Apocalipse, que é o último livro, o final das coisas, o Senhor, ele se manifesta para o teu servo, não como um menino, mas com aquele que tem todo o poder e glória. E a tua palavra diz que ele tem os pés como latão reluzente, ele tem o cabelo branco como a neve, ele tem os olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha mais do que a luz, da tua boca sai uma espada de 2 gumes, e na sua coxa e no teu manto está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o início, ele é o fim, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá. É ele que está aqui e quer liberar a vitória para a minha vida e para a sua vida. Tudo começa com ele, tudo continua com ele, e tudo vai finalizar com ele. Você pode desistir do que você quiser, mas nunca desista de andar com ele. Não solta a mão dele. Não solta a mão dele. Pastor, eu estou pensando em acabar com a minha vida. Você não está andando com Jesus. Porque quem quer acabar com sua vida é Satanás, não é o Senhor. Porque Satanás quer que você morra, mas o Senhor quer que você tenha vida eterna. O inimigo quer que você se perca, mas o Senhor, ele quer que você tenha salvação. O inimigo quer que você olhe para o seu marido e deteste ele, sinta nojo dele, mas o Senhor quer que você o ame. E você, varão, o Senhor quer que você ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Ele é o início da mudança da sua vida. Ele é o fim do sofrimento que você está vivendo. Vocês lembram que o deserto na vida do povo de Israel começou com um Deus, sim ou não? Mas terminou com ele. Ezequiel 37, quem que leva Ezequiel para o vale dos ossos secos? Deus. Mas Deus estava com ele desde o início. Desde quando estava o vale. Desde quando estavam os ossos. Mas depois a palavra entrou em ação. Aí depois se forma um grande exército de Deus, mas Deus estava lá também. Ele não te abandona. É vale, é deserto, é luta, é guerra que você está passando. Ei, não solta a mão dele, porque a vitória ela vai vir. Queridos, isso aqui não é palavra jogada ao vento. É 20 anos que eu estou na presença do Senhor. De muitos vales, muitos desertos. Acredite você, se você quiser. Na minha mente já passou até o pensamento de suicidar. Já. E eu repreendi isso de uma força, mas tão grande, que não veio de mim. Veio dele. Porque ele bradou no meu ouvido dizendo: eu sou o Deus que te fortalece. Foi eu que te chamei. Sou eu que te sustento. Descansa. Eu não sei qual que é a luta que você está passando, qual que é a peleja que você está passando. O Senhor, ele ministrou algo muito forte no meu coração, que eu tenho certeza que isso aqui vai falar com alguma pessoa aqui.
Senhor, Ele falou comigo sobre uma corrente de ouro. E Ele me mostra um elo quebrado. E esse elo, ele precisa ser restaurado. Porque se esse elo não for restaurado, por causa desse elo pode se perder toda a joia. E eu sei que o Senhor falou com alguém sobre isso. E antes de terminar o culto, eu vou precisar orar com você. Porque em nome de Jesus, esse elo na sua vida ele será restaurado hoje. Hoje, esse elo ele vai ser restaurado. Essa joia ela não será perdida, porque o que o inimigo quer é que essa joia seja perdida e esse fardo seja colocado na tua costa. Mas o Senhor ele não vai permitir isso. Partindo para a conclusão, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Nós precisamos de ter força para vencer as tentações diárias. Porque se nós fôssemos tentados 3 vezes no ano, nós nos prepararíamos para essas 3 vezes. Mas como nós somos tentados várias vezes por dia, nós temos que andar preparados todos os dias, sim ou não? Sozinho a gente não consegue. Só com o Senhor. Só com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser tentados, mas para toda tentação Deus ele dá o quê? O escape. O escape. E posso falar uma coisa para você? Quem tem sede de Deus, medita nessa palavra de dia e de noite. Foi o que ele fez comigo. Vendendo livro 16 anos. Eu vendia livros 16 anos, porta a porta. E eu não lia. Eu não tinha um hábito da leitura. Eu era um verdadeiro fariseu do livro. Eu incentivava as pessoas a fazer aquilo que seria benéfico na vida deles, mas eu não tinha a prática. Hoje eu falo para vocês, lê Bíblia. Leia a Bíblia. Coma a Bíblia. Eu falo isso para a glória de Deus, porque eu leio Bíblia. Eu leio Bíblia. Ora, jejua. Eu também não orava nem jejuava. Mas depois que Deus entrou na minha vida, isso tudo começou a ter um início. E tem pessoas que deixaram de orar por causa das lutas. Tem pessoas que deixaram de jejuar por causa das lutas. Posso falar uma coisa para você? Mude. Ore mais. Jejue mais. E as lutas elas vão cessar, as barreiras elas vão cair e a vitória ela vai chegar. Quanto mais as trevas se levantar contra a sua vida, se posicione diante de Deus, porque Deus ele vai nos honrar. Deus ele vai nos honrar. Quantas vezes que nós estamos passando por pelejas, por adversidades, e a nossa vontade é fazer o quê? Olhar para trás. Ele está dizendo, ele disse no início da leitura, que ele fez coisas novas. Deixa as velhas para trás. Vamos buscar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, porque Ele tem o melhor. Quantos podem crer nisso? Glória a Deus. Quantos creem que Deus ele já está trabalhando na sua vida espiritual, emocional, financeira? Ele já está trabalhando no seu casamento. Ele quer ver a gente queimando. Ele quer ver você aceso. Porque o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é fogo. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo abrasador. A vitória começa nele, a libertação começa nele, a cura começa nele. A vida nova começa nele. Tudo começa nele, continua com ele e termina com ele. O fim do seu sofrimento é nele. Dos vícios é nele. Da separação é nele. Deus ele tem o poder de transformar tudo.
transformar o mar em um caminho. Deus, ele tem poder de transformar uma vida de prantos em alegria, uma vida de miséria em bonança. Deus, ele tem o poder de transformar uma vida seca e infrutífera numa vida como que um rio que flui do trono de Deus e que dá bons frutos. Ei, Deus, ele quer mudar a tua história. Deus, ele quer mudar a sua vida, mas ele precisa ser o início. Ele precisa ser o início. Pastor, eu estou na igreja há 350 anos. Muitas vezes é tempo de você recomeçar. Recomeçar. Porque pensa num Deus que dá novas oportunidades, é o Deus que nós servimos. Muitas vezes você está pensando em parar. Muitas vezes você está pensando em desistir. E o Senhor está dizendo para mim e para você, filho, filha, recomece. Mas do jeito certo. Recomece comigo. Olha o que Deuteronômio diz. 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Para quê? Para dar vitória a vocês. Ei, quando nós estamos com o Senhor, a gente não precisa lutar. Ele peleja por nós. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem Jesus aí? Ei, se tem Jesus aí, pode ter vale. Se tem Jesus aí, pode ter deserto, pode ter dificuldade, pode ter luta, mas é certeza que vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus.